Eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora. Pegue a sua Bíblia, onde você que está nos acompanhando nesta live, você que está aqui na nave da igreja. E nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro deles está em Apocalipse, no capítulo 16. E eu quero ler os versículos 13 até o 16. Nós estamos muito perto do desfecho do grande conflito, o encerramento desta mega batalha cósmica que iniciou no céu por ocasião de Lúcifer alimentar no coração dele o desejo de ser igual a Deus, de ocupar o lugar de Deus. Esse desfecho está para se encerrar. Nós estamos bem pertinho, queridos, dos últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias, estamos pertinho do final dos tempos. E a palavra de Deus diz aqui, nessa palavra profética, versículo 13: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar, que em hebraico se chama Armagedon. Essa palavra Armagedon, ela ganhou um significado muito profundo. Muitas pessoas estão usando esta palavra Armagedon para descrever grandes conflitos, grandes batalhas. Existem inclusive filmes com esse nome, Armagedon. E nós estamos muito perto desse desfecho final. E esse desfecho final virá repentinamente. Há um texto aqui: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Esse dia chegará como um ladrão chega. Ninguém marca dia para roubar nossa casa ou nos assaltar. Fique esperto que tal dia eu vou lá na sua casa, hein? Ninguém faz isso. O ladrão, ele age repentinamente. Ele age às escuras. E está chegando o dia, repentinamente, em que haverá o desfecho dessa grande batalha. E essa grande batalha está com os seus dias contados para acontecer. O desfecho final. Aqui eu não vou entrar nos pormenores desta batalha, não é o caso agora, mas eu quero destacar alguns elementos desse texto. O primeiro deles está descrito aí no versículo 13, que vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E por que eles são semelhantes a rãs? Porque as rãs foram as últimas pragas no Egito que Deus permitiu que os egípcios falsificassem. Para cada praga que Moisés apresentava, os magos do Egito apresentavam uma falsificação. Vocês se lembram disso? E a falsificação das pragas das rãs foi a última permissão de Deus. A próxima praga foi a praga dos piolhos. E a praga dos piolhos os egípcios não conseguiram falsificar. Quando o livro de Apocalipse diz que esses espíritos imundos são semelhantes a rãs, isso significa que são as últimas falsificações que Deus permitirá que Satanás opere. Os últimos dias serão caracterizados por obra do engano, obra de falsificação. Aquilo que parece verdadeiro, mas não é. Aquilo que parece bom, mas não é. Tudo aquilo que é falso, ele é muito parecido com o verdadeiro. As coisas que não são parecidas com o verdadeiro são falsificações baratas. E facilmente a pessoa descobre que é falsificado. Eu nunca me esqueço uma vez que um amigo meu, ele veio até minha casa e ele abriu o carro dele e disse: olha, eu estou trabalhando com muitos produtos. E eu morava em Dourados nesse período. E ele abriu o carro dele e cada parte do carro parecia um supermercado, aquele carro.
porta-malas, parecia uma loja ambulante, de tanta coisa que tinha naquele carro. E aquelas coisas todas, importados, e brinquedos, e utensílios, e tênis, e roupas que ele tinha para vender. Ele tirou um par de tênis da Nike, lindo, lindo, lindo. Ele falou assim, olha, eu tenho esse Nike para te vender. Eu falei, nossa, mas é muito lindo esse tênis. E quanto custa esse tênis? Eu perguntei para ele. Ele disse, custa R$200. E naquele tempo, queridos, um tênis, isso faz muito tempo, faz bem uns 15, uns 14 anos. Naquele tempo, um tênis custar R$200 era muito dinheiro. E eu disse, R$200? Eu nunca paguei R$200 num tênis. Ele falou assim, pode comprar. Essa é a melhor falsificação da Nike. Eu disse, e você quer me vender um tênis falsificado por R$200? E ele disse, sim, porque o original custa 900. E eu comecei a analisar o tênis. E eu olhava aquele tênis, mas não parecia que era falsificado. Sabe por quê? Porque eu não conhecia o original. E eu falei assim, mas é muito parecido. Ele falou assim, eu vou te mostrar. Eu sei que você não vai comprar, você é meu amigo, eu vou te mostrar quais são as diferenças do original. Ele começou a me mostrar o peso, o material. Olha, está vendo isso aqui vai quebrar mais rápido e tal, por isso, por aquilo. E começou a me mostrar. E eu percebi tanta diferença, que eu pensei, não vale a pena comprar um tênis desse. Mas eu não conseguia identificar anteriormente, porque eu não conhecia o original. A obra de Satanás dos últimos dias será caracterizada por obra do engano. Coisas que parecerão boas, mas não são. Coisas que parecerão de Deus, mas não serão. E há um outro elemento aqui que eu quero destacar, que é a presença da palavra Armagedon. Quando a palavra de Deus diz que os últimos enganos de Satanás, que Deus permitirá que ele opere, ocorrerá num contexto de uma batalha grandiosa, em um lugar chamado Armagedon. Deus queria nos ensinar alguma coisa. E o que é que Deus quer nos ensinar ao apresentar esta palavra? Esta palavra Armagedon é a junção de duas palavras em hebraico. Har-Magedon. Har-Magedon significa Monte do Megido. O Monte do Megido, ou Vale do Megido, se você pesquisar bem sobre isto, você vai perceber que era um lugar de muitas batalhas no Antigo Testamento. Ficava a cerca de 80 quilômetros de Jerusalém. Um lugar de muitas batalhas, Armagedon. E foi neste lugar, nessa planície, cheia de morros, que Elias se encontrou com os profetas de Baal, no monte chamado Carmelo. Ali, no Vale de Megido, ou no Monte de Megido, porque era uma região montanhosa, com um vale extenso. E o que foi que aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias se encontrou com os profetas de Baal? Abra sua Bíblia agora no segundo texto que eu quero ler, que está no livro de 1 Reis. O primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Vocês conhecem a história. Os profetas de Baal se reuniram e começaram a clamar ao Deus deles. E começaram a se cortar, começaram a se mutilar em oferenda, oferecendo o seu próprio sangue para que o Deus Baal respondesse e descesse fogo naquele altar. E vocês sabem que todas as tentativas, durante muitas horas, foram feitas, mas o fogo não desceu,
no altar de Baal. Aí no verso 30 do capítulo 18, a palavra de Deus diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. E aí conta, esse preparo todo que ele fez. E depois de todo esse preparo, ele orou ao Senhor e clamou ao Senhor. E no versículo 38 diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que aconteceu no Monte Carmelo? O que aconteceu no Monte Megido, em Har-Magedon, no passado, se repetirá nos últimos dias, com uma diferença. O Senhor permitirá que o inimigo faça descer fogo do céu nos últimos dias. O Senhor permitirá que espíritos de demônios semelhantes a rãs, os últimos enganos que Deus permite, sejam fortes demais, ao ponto de fazer descer fogo do céu. E em outras palavras, nos últimos dias, o fogo desce no altar errado. O fogo descerá no altar de Baal e enganará muitas pessoas. Sinais e maravilhas, diz o livro de Apocalipse. E Satanás, ele tem poderes de se transformar em anjo de luz. E ele enganará muitos, se possível, até mesmo os escolhidos. A reflexão que faço nesse final de jejum: o que precisamos fazer para não sermos enganados nesta grande batalha? O que precisamos fazer? A palavra de Deus diz que caiu fogo do Senhor. O fogo que cairá no altar de Baal não será fogo do Senhor, mas cairá fogo. O que fazer? Nós veremos com os nossos próprios olhos milagres sendo realizados. Já vemos hoje, né? Alguns. Nós veremos com os nossos próprios olhos anjos de luz brilhando, dizendo que este é o caminho, andai por ele. Como saber se esse anjo da luz é do demônio ou não? Nós veremos. Nós ouviremos. Satanás personificará a volta de Cristo, queridos. Como saber que não é o Cristo? A única resposta é: nós precisamos hoje fazer o que Elias fez no passado. E o verso 30 diz: então disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E o fogo do Senhor desceu sobre ele. Quanto mais familiarizado nós estivermos com o altar do Senhor e com o fogo do Senhor descendo sobre nós diariamente, mais saberemos identificar o fogo estranho que Satanás fará descer sobre essa terra. Mas se nós não conhecermos o fogo do Senhor, se o fogo do Senhor for estranho para nós, se a chama do Evangelho não estiver acesa em nossa casa, o inimigo fará qualquer fogueirinha, qualquer faísquinha e nos enganará, porque não estaremos familiarizados
com a palavra de Deus. E eu quero convidar a cada membro dessa igreja a se familiarizar com as profecias, a se familiarizar com aquilo que está escrito. Nós não precisamos apenas ler a Bíblia todos os dias, nós precisamos comer a palavra de Deus, entender o que o Senhor está nos revelando, viver o que está escrito aqui. E isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. A única forma de nos precavermos de sermos enganados pelo falso fogo dos últimos dias é conhecermos o verdadeiro fogo do Senhor. E eu quero convidar você a essa experiência. Aprofunde-se em Deus, aproveite essas oportunidades que Deus está dando para a gente. E aprofunde-se em Deus, tome decisões profundas. No dia de hoje, no jejum, Deus falou muito comigo. Eu comecei a me perguntar algumas coisas, conversei com a minha esposa, inclusive, algumas coisas que precisam ser feitas. Nós precisamos aprofundar. Deus quer nos aprofundar e nos conduzir em experiências cada vez mais marcantes. E nós saberemos, pelo Senhor, identificar a diferença entre a verdade e o erro. Se não tivermos essa capacidade do Senhor, nós seremos fatalmente enganados. O que você acha de se aprofundar um pouco mais na palavra? De ler mais a palavra, de conhecer mais a palavra, de levantar esse altar da verdade no seu lar com mais força? O que você acha disso? Você não acha que esse é um chamado de Deus para você? Você quer isso? Posso orar por você em relação a isso? Feche os seus olhos. Nosso Deus, estamos bem perto, Senhor, do desfecho do grande conflito. Estamos bem perto de vermos e percebermos os enganos de Satanás serem cada vez mais fortes. E como diz a tua palavra, ele fará descer fogo do céu, e se possível enganará até os escolhidos. Mas nós queremos, Senhor, levantar hoje um altar ao Senhor e receber o fogo do Senhor em nossa casa, para que, familiarizados com o teu fogo, com a tua manifestação, não sejamos enganados pelo inimigo. Dá-nos, Senhor Deus, essa vitória diariamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.